Uma pergunta. Eu quero que vocês me respondam aqui no chat. Eu vou esperar a resposta de vocês. Vocês já se perguntaram o que as universidades procuram nos alunos? Me respondam aqui o que vocês acham que a faculdade olha em vocês? O que a faculdade procura em vocês quando ela está analisando a sua aplicação? Tipo, vocês acham que a faculdade olha para quão engajado você é? Você acha que a faculdade olha mais para suas notas? Você acha que a faculdade procura um aluno com perfil X, com perfil Y? O que vocês acham disso? Alunos que demonstram potencial dentro e fora do meio acadêmico. Vai por esse caminho. Desempenho e determinação também. Vocês estão indo pelo caminho certo, é mais ou menos isso mesmo. Então, vamos lá. Se mais alguém mandar aqui, depois eu leio. Mas eu trouxe informações que mostram no site das universidades sobre o caminho. Tipo, a universidade, ela sempre dá um norte. Ela não vai, muitas vezes, algumas deixam explícitas, outras deixam mais subjetivo, mas nos sites vocês conseguem informações que dão indícios do por onde que a universidade vai mais ou menos olhar vocês. A SAT é bem importante, a gente vai falar da SAT nessa aula. A Ana falou aqui, potencial no meio acadêmico e fora dele. Perfeito. Então é isso. Pessoas realizadoras, pessoas que buscam fazer coisas, né? Tipo, buscam construir, pessoas realizadoras. Acho que algo além de notas. Exatamente. Algo além de notas. Com princípios e valores fortes. As faculdades olham para os seus princípios e para os seus valores. Elas procuram entender, tipo, o que é essa pessoa além do mundo acadêmico. Mas, basicamente, né, vocês foram pelo caminho que além do acadêmico, o acadêmico importa, né, as respostas no geral foram o acadêmico importa, mas eles olham além para o acadêmico, né, além do que o aluno é no dia a dia da sala de aula e nas provas, né. Então, vamos olhar aqui. Primeiro, Stanford. O que Stanford fala aqui? Tem a tradução em inglês e depois em português. Eu vou ler os dois para vocês. Em inglês, eles falam: isn't just about the course or the grades. It is about the human behind all of the cornerstones of resilience, learning, seeking advice, getting perspective, and finding community. Offer a way for young people to grow as they embark on the next major step of their lives. Quem falou isso foi uma das pessoas que trabalham no escritório de admissões de Stanford, né? Que é o Richard Shaw. E o que fala em português? Não é sobre o curso ou as notas, é sobre a pessoa por trás de tudo isso. Os pilares da resiliência: aprender, procurar conselhos, obter perspectivas e achar uma comunidade. Oferecer uma maneira para pessoas jovens, né, pessoas ali da nossa idade, 18, 19, 25 anos, crescer quando eles embarcam para o próximo grande passo da sua jornada. O que a gente vê que Stanford fala aqui? Não é apenas sobre as notas, né? É sobre a pessoa por trás disso. É sobre a pessoa que procura conselhos, procura perspectivas, então é sobre uma pessoa que busca novos horizontes, né? Que não fica preso no mesmo. E aí ele fala, né? Que o Stanford, aqui oferecer, que Stanford busca uma maneira de oferecer para essas pessoas recursos para essa próxima jornada. Então esse é o norte que Stanford dá para a gente. Stanford fala aqui que eles olham a pessoa por trás disso. Eles olham de princípios e valores, né? A pessoa que procurou aprender, procurou conselhos, procurou novas perspectivas. Novas perspectivas é o quê? Por exemplo, eu poderia ficar na minha realidade, estudando na escola que eu estudo, fazendo as coisas que eu faço, tipo, em Cascavel. Mas eu procurei, por exemplo, fazer um summer course nos Estados Unidos. É uma nova perspectiva, uma nova realidade, são novas pessoas. Então, digamos que pessoas exploradoras, pessoas que ampliam seus horizontes. Né? Foi isso, basicamente, que Stanford quis dizer aqui, através do Richard. Ok? Então, isso é o norte que Stanford deu para a gente do o que eles procuram no aluno. Agora nós temos Yale, que fala o quê? Many years ago, former Yale president Kigman Brewster wrote that selective future Yale students was a combination of looking for those who would make the most of the extraordinary resources assembled here, those with zets of stretch the limits of their talents, and those with an outstanding public motivation. In other words, applicants with concern of something larger than themselves. Olha isso, alguma coisa maior do que eles mesmos. He said, we have to make the hunch judgment as to whether or not with Yale's help the candidates is likely
likely to be a leader in whatever he ends up doing. Our goal remains the same today. Decade after decade, Yales have set out to make our world better. We are looking for students that can help to become leaders of their generation in whatever they wish to pursue. O que Yale basicamente falou aqui, na tradução em português? Que eles buscam estudantes que possam ajudar a tornarem-se líderes da sua geração em tudo que desejam. Aqui no início eles falam, né? Uma combinação de procura de pessoas que aproveitassem ao máximo os extraordinários recursos que Yale reúne e pessoas com vontade de alargar seus limites dos seus talentos, pessoas com uma motivação extraordinária. Então, basicamente, o que eles falam aqui? O que Yale mostra para a gente? A gente procura alunos que expandem seus horizontes, a gente procura alunos que vão ser líderes da sua geração, pode ser um líder político, que vai buscar recursos para o povo, que vai melhorar a vida do povo, pode ser um líder tecnológico, por exemplo, que vai criar um meio para o homem explorar Marte, ou que vai criar uma invenção para tratar uma doença muito difícil de ser tratada. E eles se preocupam o quê? Que os alunos vão conseguir usar os recursos que Yale dá para eles. Então, o que Yale oferece, por exemplo? Laboratórios de última geração. Tipo, o que tu precisar de tecnologia, Yale vai te oferecer. Mas eles se perguntam, será que esse aluno vai conseguir usar essa tecnologia? Porque às vezes você não tem, você não sabe usar, mas você vai ter, a motivação, vai ter resiliência de aprender a usar essa tecnologia que a gente disponibiliza, entendeu? Então, essa lógica de alunos que ampliam seus horizontes e que buscam usar os recursos que a gente tem aqui. Porque se na aplicação dele ele mostrar que ele não sabia, por exemplo, vou pegar a parte de tecnologia que fica mais fácil da gente ver de fato. Mas, por exemplo, o aluno ele não sabia construir um robô para uma competição de robótica. Ele não sabia, por exemplo, programar um Arduino. Arduino é uma pecinha quadrada, pequenininha desse tamanho assim, que a gente usa para programar robôs. E o aluno não sabia usar isso, mas ele foi lá, ele aprendeu a programar, aprendeu a montar o robô, foi lá e participou. Ele pode não ter ganhado a competição, o robô dele pode não ter sido o melhor, mas ele se esforçou. Ele foi o melhor que ele poderia ser. Ele foi um protagonista, ele foi um líder da vida dele, né? Porque uma pessoa para liderar um grupo de pessoas, antes ela tem que, liderar a sua própria vida, que é correr atrás do que ela deseja. Então, é basicamente isso que eu tô falando aqui, ok? É o que eles falam aqui. Estudantes que possam ajudar a tornar-se líderes da sua geração em tudo que fizerem, fechou? E eles também falam aqui, candidatos preocupados com algo maior do que eles próprios, fechou? Harvard. O que Harvard fala? Vamos ler direto em português para a gente ganhar tempo. Procuramos estudantes promissores que contribuam para a comunidade de Harvard durante seus anos de faculdade e para a sociedade ao longo de suas vidas. Embora o desempenho acadêmico seja importante, o comitê de admissões considera muitos outros fatores. Lembra que vocês falaram do componente acadêmico? Mas eles olham além disso, né? Que são o quê? Qualidades pessoais fortes, talentos especiais ou excelências de todos os tipos, perspectivas, formas por circunstâncias pessoais, em lugares e a capacidade de tirar partido dos recursos e oportunidades disponíveis. Então, resumidamente, eles querem um aluno que, primeiro, vai ajudar Harvard a se tornar um lugar melhor, então vai agregar valor para a faculdade. E depois que sair da faculdade, ele também vai agregar valor aonde? Na sociedade. Primeiro ponto que Harvard fala aqui, o que eles buscam. Embora o desempenho acadêmico é importante, eles levam isso em consideração, o comitê de admissões considera muitos outros fatores, que daí são suas qualidades pessoais. Então, por exemplo, você é uma pessoa que é um líder. Mas como é que você vai demonstrar que é um líder? Você pode falar que tu teve a iniciativa de iniciar um projeto na sua escola que ajudou várias pessoas. Então, veja como as extracurriculares que a gente faz no ensino médio vão além de apenas uma atividade que a gente está fazendo. Uma extracurricular que a gente faz no ensino médio diz também sobre o tipo de pessoa que a gente é. Por causa que se o aluno tiver o protagonismo de ir lá e com poucos recursos ele faz alguma coisa boa na escola dele,
né? Ele desenvolve um sistema, ele cria um grupo de debates, ele cria uma monitoria, um grupo de leitura. Aí eles falam, se esse aluno é um protagonista e ele demonstrou isso bem na aplicação e com poucos recursos ele fez coisas boas para a faculdade, para a escola dele, ele agregou valor para a escola dele, aqui em Harvard ele vai continuar sendo o mesmo aluno, porque o que acontece? A tendência é a gente continuar sendo as mesmas pessoas que a gente é e cada vez se tornando melhor. Então, se na escola dele, por exemplo, ele era A, aí ele vem para Harvard, ele vai ficar mais velho, ele vai amadurecer, ele vai ter novas experiências, vai morar sozinho, vai se tornar uma pessoa a mais, porque ele amadureceu, ele cresceu como pessoa. E, consequentemente, ele vai aproveitar os recursos que a gente está oferecendo aqui em Harvard. Por quê? Por causa que na escola dele ele aproveitava os recursos que ele tinha. Então está aí a importância de a gente fazer extracurriculares, a gente se engajar com a nossa comunidade, a gente se engajar com os projetos, ok? Porque eles falam aqui que eles olham além do acadêmico. Por exemplo, um talento que você tem, ou uma excelência, né? Ou uma perspectiva que você tem, que foi formada por causa de alguma circunstância pessoal, fechou? Então é isso que Harvard fala. Johns Hopkins, eu não sei falar o segundo nome dessa faculdade. Eu tenho, às vezes, travo em algumas palavras, mas é essa faculdade aí, vocês provavelmente conhecem, que ela é muito grande. E o que Johns fala? Aqui é o site, né? Que eles falam no site. Aí, traduzindo para o português, os nossos alunos celebram a troca de perspectivas, baseiam-se nas suas experiências e inspiram-se para experimentar coisas novas. Ao analisarmos a sua candidatura, queremos compreender como você se desenvolveu academicamente e contribuiu para o seu ambiente escolar, atividades extracurriculares e comunidade. Cada parte da candidatura nos dá uma ideia de como suas realizações e valores se alinham com Jones. Saiba mais sobre o nosso processo seletivo de avaliação e o que procuramos nos candidatos para que possa elaborar uma candidatura mais forte. Então, Jones aqui basicamente fala, isso é no site deles, tá? Que aqui no site, se você desce mais, tem cada parte da aplicação e eles vão explicando as partes e como é que eles olham, ok? Mas, basicamente, o que Harvard falou, Jones também está falando, que eles olham a parte acadêmica, mas e como você se desenvolveu academicamente, mas eles também olham para o quê? Para o ambiente que você estava, para as atividades que você realizou, como você contribuiu para a sua comunidade. Então, eles fazem, basicamente falaram, a gente faz a aplicação holística, a gente olha para tudo que tu faz. Mesma lógica de Harvard. E a última que eu trouxe aqui, né, eu trouxe 5, a última é a Universidade do Sudoeste, eu acho. É Sudoeste porque é Los Angeles, da Califórnia. University of Southern California. O que eles falam aqui? Aqui é mais extenso. Então vamos parágrafo por parágrafo. Primeiro, esforçamo-nos por inscrever um grupo diversificado de estudantes que representam uma vasta gama de perspectivas e paixões, que enriquecerão a educação um dos outros, desafiando-se mutuamente dentro e fora da sala. O seu ensaio ou essay e as respostas das suas essays curtas nos ajudarão a conhecer sua personalidade e a sua voz. Então, o que eles estão falando aqui? Quando eles selecionam os alunos, eles buscam criar uma comunidade diversa, né? Uma comunidade com diversidade, onde os alunos vão se desafiar entre si. Então, digamos que eles buscam criar um ambiente academicamente competitivo, no sentido que um aluno vai puxar o outro, ok? E assim eles vão enriquecer aquele ambiente, porque eles se desafiando academicamente, eles se tornam pessoas melhores, né? Digamos, igual os jogadores de futebol, quando tem uma competitividade entre dois jogadores, um tenta ser melhor que o outro, um tenta ser mais decisivo que o outro, e consequentemente, os dois jogadores evoluem. Okay? Então, as recomendações do seu professor e do orientador falam do seu sucesso acadêmico e dos contributos que poderá dar para a sua sala de aula, para o ambiente de aprendizagem mais alargado e para a comunidade em geral. Os seus valores refletir-se-ão nessas cartas, bem como nas suas listas de atividades extracurriculares. Então, basicamente, eles falam que eles olham para suas cartas de recomendação para entender como é que você era na sala de aula. Então, tá aí a importância do quê? Dos professores. Por quê?
por causa que o aluno que você era na sala de aula do seu ensino médio, você vai ser na sua sala de aula da faculdade. E eles procuram alunos que tiveram sucesso acadêmico, que assim eles também vão enriquecer a sala de aula da faculdade, ok? E aí eles também falam do que? Dos valores, né? Foi mencionado aqui valores antes. Então, os seus valores vão se refletir nessas cartas de recomendação. Então, a pessoa que você é, o que seria os valores? Por exemplo, liderança é um valor, protagonismo é um valor, resiliência. Tem várias, se você botar no Google, né, tipo, lista de valores, vão aparecer vários, por exemplo, honestidade, compreensão, confiabilidade, sinceridade. Isso vai se refletir nas suas cartas, porque o professor ele vai ser realista, ele vai ser sincero. Ele vai falar, esse aluno é assim. Então, tipo, esse aluno ele era engajado com a sala de aula, ele ajudava os colegas, ele era o quê? Ele era, digamos, colaborativo, em valor. E o que mais? Que a Universidade do Sudoeste da Califórnia fala. O USC. Prestamos muita atenção na sua narrativa pessoal, aos seus antecedentes e às suas circunstâncias, tendo em conta que cada estudante é único e tem algo para oferecer. A sua candidatura irá dar uma imagem de você e como poderá contribuir para a comunidade, tradição e espírito que fazem a USC um lugar dinâmico. Então, fechando aqui o que eles falam, que eles olham para você, para sua narrativa pessoal, para os seus antecedentes, e se você tem algo para oferecer. E isso vai passar uma imagem de você, como você vai poder contribuir. E, basicamente, a sua aplicação vai ser um espelho de você. Okay? Só uma dica, como é que eu achei essas informações? Eu colocava no Google what, aí 3 pontinhos, tipo o nome da faculdade, look for at first year student admissions. Me mandem aqui, tipo, uma universidade que eu não mostrei aqui que vocês querem saber. Sei lá, qualquer uma. Essa informação, tipo, qualquer universidade dos Estados Unidos, dá para vocês achar essa informação. Que daí a gente pesquisa uma ou duas na prática. Só para mostrar para vocês a dinâmica que eu usei. Falou Oxford. Então tá, vamos ver Oxford. Oxford é na Europa, né? Mas dá para pesquisar. Então vamos lá, compartilhar. Aí vamos lá, tipo, Oxford look for at first year student admissions. Aí tem aqui applying to Oxford. Aqui eles já falam, ó, tipo, eles falam aqui, ó, algumas coisas que os alunos da Oxford têm em comum são habilidades acadêmicas e curiosidade intelectual. Então aqui Oxford já dá um norte, mesmo sendo uma universidade da Europa, né? A gente já tem um sentido ali. Então, é habilidade intelectual. Nossos alunos vêm de vários lugares do mundo. Então, eles têm uma range, seria tipo vários tipos de backgrounds e interesses. Isso ajuda a Oxford a fazer um ambiente diferente, um ambiente alegre de desenvolvimento. Então, aqui nessa primeira parte, eles basicamente falam que a habilidade acadêmica e curiosidade intelectual já dá um norte para a gente. Aí eles falam aqui, fazendo uma aplicação competitiva. Aí eles falam, aqui a deadline de Oxford é 16 de outubro, e eles falam aqui, ó, primeiro escolha um curso que você tem certeza que dá um match com o que você procura, né? Eles falam aqui dos critérios de admissão. Aí eles falam para explorar suas faculdades, olhar a linha do tempo de admissões e ler o guia de aplicações, de aplicantes, e aprender sobre cada etapa do processo de admissão. Então, basicamente, é isso que a Oxford fala, tá? Por ser uma universidade da Europa e ter uma dinâmica de aplicação um pouco diferente, né? Tipo, você preenche o UCAS, eles não olham tanto para extracurriculares, eles se importam muito com as notas do ensino médio, não tem muito teste padronizado. É um pouco diferente, né, do que a gente viu ali das universidades dos Estados Unidos, mas a Europa dá sim para ver, assim como os Estados Unidos. Northwestern, uma universidade da minha college list. Então, vamos aqui, ó. What Northwestern... Será que escrevi certo? The Fit Factor, Undergraduate Admissions. Então, o que Northwestern fala aqui? How you see yourself thriving here. Eles falam aqui o que um fit significa para você, o que um fit
significa para a gente, para o aluno. Em alguns minutos, pare e pense. Então eles falam aqui, ó, take a couple of, pegue alguns minutos e pense sobre o que significa uma escola ser um fit para você. Né? Então, é uma atividade, tipo, algo que eles dão, tipo, uma dinâmica para o aluno pensar. Aí eles falam aqui, ó, você define o fit, né, a combinação em termos de oportunidades acadêmicas, comunidade no campus ou finanças? Ou, sobretudo, talvez um fit não é só sobre uma lista de prioridades, mas também um tipo de sentimento, como ter um par de jeans que você não consegue viver sem. Um amigo que você sai junto com ele para algum lugar, que vocês se sentem pertencentes. Né? Então eles falam aqui que o fit, talvez o fit pode ser algo, não é só sobre uma lista de prioridades. É isso que Northwestern fala. É sobre um par de calças que tu não vive sem. Um amigo que tu não consegue ir para algum lugar sem aquele amigo. É isso que Northwestern fala sobre o que o fit significa para você. Mas daí, o que o fit significa para nós? Eles falam aqui, ó, fit para nós não é ser perfeito, mas como os desafios, how those strengths overlap with those of a college or university. Então, como, por exemplo, você pode usar os desafios, as fraquezas, por exemplo, para uma faculdade. Então, eles falam aqui, fit e Northwestern, eles falam crescimento acadêmico de curiosidade intelectual, igual Oxford. Eles falam envolvimento com a comunidade, características pessoais. Então, basicamente, Northwestern dá uma página que eles falam só sobre fit. Eles falam o fit com o aluno, eles falam fit para o aluno, o fit para a faculdade, e o que é o fit Northwestern? Aí eles falam, tipo, o fit de Northwestern é crescer academicamente e ter curiosidade intelectual. Então, tipo, quais tópicos você fica animado em explorar? Ou você se desafia você mesmo? Envolvimento com a comunidade. Então, tipo, quais tipos de envolvimento foram os mais significantes para você? E por quê? E as suas características pessoais, se você tem novas ideias. Isso é o fit que Northwestern fala. Tem várias universidades aqui, mas é basicamente essa dinâmica, né? Se você fala, vamos pegar uma universidade no meio do nada, sei lá, uma bem pequena, uma que não é tão bem ranqueada, dá para achar, tá? Mas é basicamente essa dinâmica. Vocês pegam, colocam o WAT, nome da universidade, look for at first year student admissions, ok? Mas vocês entenderam? Fechou? Não é difícil de pesquisar, né? É só entrar ali no site, dar uma olhada. Às vezes você já é direcionado direto para a página, às vezes tem que procurar um pouco mais. De todas essas universidades que a gente viu, né? A gente viu 7. Me mandem aqui nos comentários. O que vocês viram que elas têm em comum? Tipo, Stanford, Harvard, Yale, Jones, USC, Oxford e Northwestern. O que vocês viram que essas 7 universidades têm em comum? Tipo, vocês viram características em comum entre elas? Coisas que elas se assemelham? A Luísa falou aqui, tipo, proatividade. Saber utilizar aquilo que é disponibilizado. Perfeito. Olhavam tanto as notas como a pessoa em si. Protagonismo. Certo. Então vamos lá. O que essas universidades têm em comum? Elas se perguntavam, né? Tipo, no processo de admissão, esse aluno era ou não engajado com a sua escola, né? Com a sua comunidade escolar? Ele vai aproveitar os recursos que nós vamos oferecer para ele? Então, tipo, 2 perguntas, né, que tipo as universidades têm na cabeça. Por quê? Por causa que as universidades falavam ali, alunos que vão aproveitar os nossos recursos. Como é que ele pode demonstrar que ele aproveitou os recursos que ele tinha se ele era engajado com a escola dele? Então, tipo, engajado com a comunidade. Quais atividades que ele fez que ele estava envolvido com o ambiente ali dele, tanto escolar como a comunidade em si. Então, os alunos vão se engajar com a comunidade e estudantes que buscam por novas realizações, então que buscam realizar novas atividades, que buscam expandir seus horizontes. É a pessoa por trás da aplicação. Procuram pessoas engajadas em serem protagonistas e dedicadas, não só em benefício próprio, mas também em prol da universidade e outras pessoas. Exatamente. Então, basicamente, a universidade ela vai olhar resumidamente em ele era engajado com a escola, linha do tempo, né? Antes, durante e depois. O que tinha, o que foi feito, qual foi o resultado. Então, antes, esse aluno era engajado com a escola, com a comunidade, o que ele realizou, quais atividades foram feitas.
aí como ele realizou, quais foram os resultados, quais os benefícios e qual o resultado. Tipo, ele vai se envolver com a comunidade, ele vai aproveitar os recursos que tem aqui, a universidade vai propiciar o ambiente que ele precisa. Então é isso. Basicamente, você era envolvido, o que você fez quando se envolveu, aí o que você fez quando se envolveu vai mostrar para a universidade que aqui ele pode aproveitar os recursos porque lá ele tinha X e fez Y, e aqui ele vai ter X e Y e consegue fazer o alfabeto inteiro. Acho que o fit que você tem com a universidade propõe um fator decisivo. Verdade, verdade. Porque, por exemplo, Harvard, né? Vamos buscar Harvard aqui. Harvard é uma universidade que eu gosto bastante. Harvard falava que alunos que contribuam para a comunidade durante seus anos da faculdade e que depois que sair da faculdade vão contribuir para a sociedade. Então, digamos que o fit, o aluno Harvard, é um aluno que participou com a comunidade, foi lá, ajudou as pessoas, criou projetos, sim, fez coisas que beneficiaram o ambiente que ele estava, né? Em qualquer sentido. Não precisa ser necessariamente eu fiz uma campanha para arrecadar cesta básica e ajudei pessoas que moram em comunidades carentes. Não. Você pode, por exemplo, ter participado de um campeonato de futebol e a sua escola se beneficiou porque, sei lá, vocês ganharam um título ou chegaram na final. Aí toda a sua escola se beneficiou no sentido que os alunos ficaram mais engajados, a galera começou a participar dos jogos, eles iam lá no ginásio assistir o jogo, ou no sentido de tu participou de uma Olimpíada, tu ganhando uma medalha. Não olhem só pelo serviço comunitário, tá? Olhem pelo todo.